Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria do meu coração em poder mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra de Deus e termos também um momento especial de oração, de busca, de quebrantamento na presença de Deus. É verdade que nós estamos aí em dias, diferentes, atípicos dos anos anteriores. Nunca havíamos passado, a nossa geração não, Nunca havíamos passado por uma pandemia, uma situação tão ruim, tão desconfortável, tão assustadora como esta que nós estamos vivendo. Mas eu creio que nesses dias em que nós estamos vivendo esse isolamento, essa reclusão, esses dias de recolhimento, de distanciamento, Deus também está nos convidando para entrarmos no lugar secreto. E bem-aventurado é você que está aproveitando esta oportunidade para manter, aumentar a sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza, Deus está forjando a nossa vida, Deus está forjando o nosso caráter e nós vamos sair mais forte. Quando passar essa pandemia, você vai ver, nós estaremos mais fortes, nós estaremos mais crentes, nós estaremos com mais unção, nós estaremos com mais poder, nós estaremos mais espirituais, nós estaremos mais preparados, nós estaremos mais cheios do Espírito Santo, nós estaremos mais santificados. Basta você entender e compreender que você deve manter a sua vida no altar da oração, em sintonia com a palavra de Deus, porque por certo Deus estará trazendo vitória ao seu favor, a favor da sua família. Nós estamos meditando, falando sobre algumas orações da Bíblia, e esta semana nós estamos falando um pouquinho sobre algumas orações que glorificam a Deus. E eu gostaria de hoje estar fazendo menção e meditando um pouquinho numa oração feita pelo rei Asa. A Bíblia vai falar sobre o rei Asa no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. O que nos interessa e o que eu gostaria de usar neste momento de meditação é a oração que ele fez a partir do capítulo 14. Nós vamos estar observando os versículos de 1 a 12, tá? A oração está propriamente a partir do versículo 9, mas eu preciso introduzir a mensagem, que vou dividir ela em duas partes, lendo o versículo 1 e meditando hoje até o versículo de número 7, porque tem algumas lições do comportamento de Asa que eu tenho certeza que é muito proveitoso para o nosso dia a dia, principalmente para esses dias em que nós estamos vivendo de aflição, de tribulação, de crise, de angústia. Nós precisamos observar o exemplo de Asa neste primeiro momento que ele teve. Ele teve 35 anos de uma prosperidade maravilhosa. Pena que os últimos 5 anos da sua vida, ele deixou de fazer o que ele havia feito no princípio, por isso a sua vida desandou e ele não teve um final feliz. Mas vamos aproveitar e vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar de um princípio de vida muito brilhante que ele teve na presença de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, veja o que diz a Bíblia. E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus.
Versículo 3. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus, ou o Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sob ele. Versículo 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las. Olha só que interessante. Cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e ele nos deu repouso em redor. Versículo 8. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam do arco, ou de arco. Todos estes eram homens valentes. Olha só que interessante este texto sagrado. Esse texto, ele antecede aqui um momento muito precioso de oração, quando Asa invocou o Deus dos céus, pedindo ao Senhor Deus uma resposta. E a Bíblia vai nos informar que Asa foi muito feliz porque Deus decidiu pelejar por ele, fazendo a defesa dele de todos os seus soldados, visto que o adversário havia vindo contra ele com quase o dobro de soldados que estavam no exército do inimigo. E Jeová, de uma maneira surpreendente, miraculosa, trouxe vitória a favor do povo de Deus. Permita-me trazer a você algumas observações básicas neste primeiro momento de reflexão sobre a oração de Asa, embora nós ainda não tenhamos lido a oração de Asa que se dá a partir do versículo de número 9. Vou deixar para amanhã para falar com precisão sobre esta oração, que foi uma oração feita diante de uma causa impossível, e Deus foi glorificado nesta oração. Veja que o texto diz que Asa viveu uma década de paz no seu reinado. Veja que é algo muito interessante a gente observar que 10 anos de tranquilidade, 10 anos de segurança, 10 anos sem ter nenhuma interferência entre os seus soldados que tivessem que ser convocados para uma batalha. Por quê? A Bíblia vai dizer no versículo de número 2 o porquê que houve 10 anos de plena paz, tranquilidade e segurança em todo o Judá. A Bíblia diz que a razão, o motivo, o porquê desses 10 anos de paz, quando lemos no versículo 2, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Veja que o texto diz que nós temos aqui um verbo de ação, e Asa fez. Em outras palavras, o texto está dizendo que Asa, ele produziu, ele executou algo. Ele realizou, ele causou, ele criou, ele formou algo.
Veja que o texto nos faz entender que Asa, ele foi um homem que instituiu, que desempenhou, que construiu. Em outras palavras, ele trabalhou. E o que ele fez? O texto diz que ele fez o que era bom. Veja que ele executou aquilo que nos faz entender acerca do princípio do altruísmo, da generosidade, da fraternidade. Ele fez o que era bom. Em outras palavras, ele fez o que era agradável, o que era afável, o que era competente, o que era eficiente. Ele foi um rei apto, talentoso, benéfico. Ele fez o que era bom. Mas veja que ele não se contentou em fazer apenas o que era bom, ele fez o que era agradável, o que era benéfico, o que era fraterno, o que era altruísta, de modo reto. Ou seja, ele esteve alinhado, ele esteve aprumado, ele fez algo direito, ele fez algo de maneira correta, de maneira digna. É isso que o texto nos faz entender. Ele agiu de maneira honesta, de maneira nobre. Ele foi inteiro na realização dos seus atos de bondade. Eu aprendo com Asa porque, aleluia, Asa fez o que era bom, mas também fez com inteireza, com integridade. Porque tem muita gente que faz aquilo que é bom, mas corta caminho, pega atalho, de maneira desonesta, até faz algo bom, conquista algo bom, mas de maneira irregular, de maneira falsa, de maneira mentirosa, de maneira enganosa. Tem muita gente que até consegue fazer coisas boas, mas usa caminhos tortuosos, e não foi assim que Asa desenvolveu os seus feitos. Ele fez o que era bom, mas de maneira reta. Ele não cortou voltas, ele não usou nenhuma tangente, ele não pegou nenhuma ramificação humana. Ele agiu com integridade. É isto que o texto nos faz entender. Então preste atenção: quer agradar aos olhos do Senhor, o teu Deus, haja com bondade e desenvolva o que é bom com inteireza, com integridade, com nobreza, com dignidade. Seja uma pessoa que trabalhe de maneira correta e precisa, aprumada e alinhada com a vontade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora preste atenção, o texto vai nos dizer que ele fez o que era bom e o que era reto diante dos olhos do Senhor. E o que é que a Bíblia diz que foi bom e reto aos olhos do Senhor que ele fez? O versículo 3, a Bíblia diz que ele, em primeiro lugar, ele tirou os altares dos deuses estranhos, tirou, extraiu, retirou, colocou para fora, extirpou. Veja que o texto diz que além dele tirar os altares, ou seja, ele diz assim: aqui na minha nação, no meu governo, no meu mandato, nós não vamos fazer aliança com deuses estranhos. Nós não estaremos agindo sem consagração. A nossa vida vai ser uma vida consagrada ao Senhor. Eu não vou fazer parceria com deuses estranhos. Eu não vou fazer parceria com quem não serve o Deus que eu sirvo. Eu não vou estar me alienando com pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho. Ou seja, o texto sagrado diz que ele não fez parceria com o ecumenismo. Ele disse: eu vou servir única e exclusivamente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Outra verdade que eu aprendo é que além de retirar os altares
altares dos deuses estranhos. O texto diz que ele quebrou as colunas e ele cortou os postes ídolos. Quebrou e cortou, ou seja, ele destruiu, ele esmiuçou, ou seja, ele tesourou, ele quebrou o vínculo, ele não estava mais com nenhum tipo de ligação, ele não tinha mais nenhum contato com aquilo que não agradava ao Senhor. Aleluia! Será que Deus não está falando comigo e com você? E de repente você ainda tem alguma coisa do Egito na tua casa, de repente dentro de um dos teus armários, de repente na tua geladeira, será que não tem coisa do Egito? Será que na tua televisão você não está vendo programas que não convém para um cristão, é algo mundano? Será que no teu computador, no teu celular, você não está ouvindo músicas profanas, ou músicas que ao invés de expulsar demônio, chama demônio? Será que você não precisa rever alguns conceitos, atitudes e comportamentos em relação à vida que você tinha lá fora? Será que você não está ainda com alguns hábitos, usando, verbalizando algumas palavras do Egito e que Deus está dizendo assim, ó, quer fazer o que me agrada, quer fazer o que me glorifica, quer andar em retidão? Então você precisa quebrar, desfazer de todo vínculo com o Egito, é o que Deus está falando. Agora preste atenção, versículo 4. Ele não se contentou em apenas destruir altares de deuses estranhos. Ele não se contentou em apenas estar retirando os postes ídolos e cortando-os. Veja que o versículo 4 diz que ele deu uma ordem, ele escreveu um decreto e ele mandou a Judá que buscasse ao Senhor, oração. E veja que além de buscar ao Senhor, ele ordena que o povo estivesse observando a lei e o mandamento. Eu me alegrei muito quando eu li isso aqui, porque eu compreendo que aqui nós temos a manifestação da oração e da palavra sendo evidenciada no ministério de Asa. Oração e palavra, palavra e oração, ou seja, você precisa orar e você precisa ler a Bíblia, você precisa orar e você precisa meditar nas Escrituras. Por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós precisamos crescer na graça, mas também precisamos crescer no conhecimento, nós precisamos orar, mas também precisamos ler. Não basta orar, é preciso orar e ler. Não basta ler, é preciso ler e orar. Jesus Cristo disse em Mateus 22 e 29, errais por não conhecer as Escrituras. Ou seja, você erra se você não examinar, você erra se você não ler, você erra se você não está buscando na palavra, mas você também erra se você não conhecer o poder de Deus, você erra se você não tiver uma vida de oração. Escute, eu tenho ensinado os irmãos e tenho incentivado o povo de Deus a estar, inclusive, orando a própria palavra de Deus, porque nós temos muitas orações na Bíblia em que muitos servos e servas de Deus oraram recitando a própria palavra, trazendo a memória de Deus. Não é que Deus se esquece, mas Deus gosta de ter e tem o prazer de se alegrar quando um crente traz à memória a sua palavra, pois o próprio Deus nos ministrou a sua palavra. Eu já citei em outra mensagem o que o profeta Isaías disse no capítulo 59, versículo 21, que Deus colocará sobre nós o seu Espírito e Ele colocará dentro de nós, na nossa boca, nos nossos lábios, a sua bendita palavra.
A Bíblia vai nos dizer no profeta Isaías 43:26, o Senhor diz: procura lembrar-me. Deus está dizendo: traga a minha palavra, me faça menção da minha palavra, verbalize a minha palavra e você vai ver o que eu posso fazer por intermédio da minha palavra. É aquilo que Josafá fez. Quando você olha a oração de Josafá em 2 Crônicas capítulo 20, você vai perceber a partir do versículo 7 que Josafá lembra Deus de Abraão, seu amigo, e da aliança que Deus havia feito com Abraão. E aí por isso que Josafá disse: Senhor, peleja, faça a defesa do seu povo, porque tu usaste Salomão para dizer, e tu falasses por intermédio de Salomão, se a peste vier e o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Então Josafá ora fazendo menção da palavra e Deus pelejou por ele. Inclusive Deus disse: porque você orou minha palavra, estou trazendo aqui nas entrelinhas do texto, nesta peleja não tereis de pelejar, pois eu, o Senhor, pelejarei por vós. Então, quando você lembra a Deus da sua palavra, Deus pleiteia a sua guerra e age ao teu favor. Você sabia que até Bartimeu orou a palavra? E olha só que interessante, quando você vê Bartimeu em Lucas 19, 18, 38, ele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está orando a palavra, ele está verbalizando a palavra, ele tinha conhecimento, ele tinha informação, ele tinha um conhecimento histórico. Veja, ele não podia ler, mas ele podia ouvir. Talvez alguém citou para ele Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, quando fala de Jesus como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que viria da linhagem, da descendência de Davi. E é bem provável que ele, ao ouvir falar que era Jesus que estava passando, então ele não perdeu a oportunidade. Veja, lhe deram uma informação muito básica, lhe deram uma informação modesta, lhe deram uma informação curta. Quando ele perguntou: que barulho é esse? É Jesus de Nazaré. Mas ele decidiu fazer um clamor profundo, e como ele fez um clamor profundo usando a palavra, Jesus parou e disse a ele: o que queres que eu te faça? Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor! Veja que Asa então ordena ao povo para que estivesse orando a própria palavra, tendo a palavra e orando com base na palavra de Deus. Agora olha que interessante, o versículo de número 5 vai dizer que a oração e a palavra provocou uma faxina, não só na vida de Asa, não só no altar da reforma do templo, mas em todo Judá. O texto sagrado diz que ele tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. A Bíblia diz que o reino esteve em paz sobre ele. Veja que por conta dele fazer uma faxina, uma limpeza espiritual em todo o território geográfico de Judá, ele não deixou nenhum espaço, ele não deixou nenhum território, ele não deixou nenhum pedacinho de ambiente sendo ocupado por um Deus estranho, pelo inimigo. Ele fez uma varredura, ele fez uma faxina, ele fez uma limpeza geral. Ah, meu Deus! E eu falo pelo Espírito, o Senhor está falando com alguém. Faça uma faxina na sua casa. Faça uma faxina. E olha aí dentro das gavetas. Olha aí dentro dos armários, quem sabe dentro do guarda-roupa, quem sabe no arquivo de fotos, quem sabe num álbum de fotos, tem coisa aí que não glorifica o Senhor, que não honra o Senhor, que não exalta o Senhor. E Deus está dizendo: faça uma faxina, tira
tira o que não me agrada, tira o que não me glorifica, tira o que não me honra. Eu quero limpeza, quero purificação, eu quero fazer uma grande obra na tua casa, no teu lar, mas é preciso você fazer uma faxina geral, diz o Senhor, diz o Senhor. Oh, meu Deus, que coisa tremenda! Olha só que coisa linda! Vamos caminhar para a conclusão? Olha o versículo de número 6. Preste atenção, porque o versículo 6 é algo fundamental e eu vou me basear neste texto para a gente orar ao Senhor. Versículo 6 diz assim: E edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra eles naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Preste atenção. Asa não era de crente, ele não era um crente como alguns crentes da nossa geração, que deixa para se preparar, para orar, para clamar, para se programar, para resolver alguma coisa quando o caos chega, quando o problema surge, quando já não dá para fazer muita coisa humanamente falando. Eu conheço gente que só vem para oração, só vem para a igreja fazer campanha quando a situação está crítica, quando a água está no pescoço, quando já não se tem muito o que fazer, aí pensa que o pastor é mágico e o pastor tem que socorrer e pensa que o pastor é que faz o milagre, sendo que quem faz o milagre é Deus e depende do depósito que a gente tem na oração. Eu preciso dizer para você que Asa, ele tinha reserva, ele fazia estoque, ele acumulou, ele poupou, ele teve depósito. É isso que Deus está falando. Você precisa ter reserva, você precisa ter estoque, você precisa acumular oração, você precisa ter uma poupança de oração, você precisa ter um depósito de oração na sua vida. Não deixa para orar somente quando a situação se agravar, somente quando a crise chegar. Não deixe para orar quando você ficar desempregado. Não deixe para orar quando o casamento estiver se desfalecendo. Não deixa para você orar quando a tua família estiver na ruína. Não deixa para orar pelo teu filho quando as drogas tiverem o alcançado. Não deixa para trazer teu filho para a escola dominical, mãe. Depois que ele entra na faculdade, pode ser tarde, ele pode não ter equilíbrio para sustentar uma fé viva no Senhor Jesus, no meio dos homens e mulheres carregados de ideologias humanas e malignas. Preciso alertar você. Aprenda com Asa, porque havia paz, mas ele estava edificando cidades fortificadas. Havia paz, não havia flechas, não havia dardos do inimigo, não havia pedras, não havia lança, não havia arco, mas ele estava edificando o altar, ele estava se precavendo, ele estava agindo com prudência, ele estava se preparando com segurança, ele estava agindo com previdência, ele estava buscando provisão, provimento. Ele está em alerta, ele está de sobreaviso, ele está tudo em paz. Mas não precisa o negócio começar a ficar complicado para mim se acordar para a vida. Eu sou um homem prudente, eu tenho sabedoria, eu tenho equilíbrio. O Espírito de Deus me despertou e eu não vou vacilar, oscilar, eu não vou recuar, eu não vou me amedrontar diante desse desafio, diante desta crise, diante desta situação. Você está entendendo? Por que nós deixamos para orar somente quando a situação fica preta? Por que só agora, nesses dias de pandemia, tem gente despertando-se para orar? E ainda bem que estão se despertando para orar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas você viu que precisou o Brasil entrar em crise para alguns crentes voltar a orar?
para alguns crentes voltar a buscar a presença do Senhor? Será que Deus não está falando com você? Ei, tá tudo bem? Ore. Ah, pastor, mas eu não preciso orar pelo meu casamento porque tá tudo bem. Precisa sim. O inimigo é astuto, o inimigo é ardiloso, o inimigo é terrível. O inimigo não brinca, o diabo é terrível, você sabe disso. Pastor, meu filho está bem, minha família está bem, é por isso que você tem que orar por ele. Não perca a oportunidade de estar no ciclo de oração, não perca a oportunidade de estar nas reuniões de oração, não perca a oportunidade de estar buscando a presença do Senhor. Se fortifica. Procure estar colocando um depósito diante de Deus, porque quando o inimigo surgir, quando o perigo vier, você tem reserva e Deus vai honrar você em nome, por amor de Jesus de Nazaré. Amém? Eu quero dizer para você que, embora o versículo número 7 e 8, a Bíblia vai dizer que Asa, ele fortificou, construiu cidades de defesa, formou um exército com 580 mil soldados. Mas olha que a ênfase que ele dá não é no seu exército, a ênfase que ele dá não é nas cidades fortificadas, não é nas casas de defesa ou cidades de defesa. A ênfase que ele dá é que quem traz paz e prosperidade é o Senhor. Quem traz segurança é o Senhor. Quem traz o livramento é o Senhor. E Deus está falando conosco. Eu quero agir, eu quero pelejar, eu quero defender, mas você precisa ter humildade para me buscar em oração. Você precisa ter humildade para voltar a ler a minha palavra. Você precisa ter humildade para buscar a minha palavra, para estar nos cultos de doutrina, aprendendo a minha palavra, para voltar a ser aluna de uma escola bíblica dominical. Eu quero que você esteja munido, revestido com a espada do meu espírito e mantendo comunhão comigo na oração. Vamos orar ao Senhor. Eu quero profetizar que Deus vai te fortalecer. Eu quero profetizar que Deus vai fortificar a tua casa. Eu quero profetizar que Deus vai fortificar a tua família. Eu quero profetizar que Deus vai trazer cura e libertação para o teu lar. Deus vai restaurar teu ministério. Eu quero profetizar que Deus vai trazer livramento para a tua família. Eu quero profetizar que Deus vai trazer saúde e cura para o teu lar, em nome de Jesus de Nazaré. Ore comigo e vamos pedir para Deus banir do nosso meio toda a idolatria. Sim, estou falando do nosso meio. Os cultos antropocêntricos que nós estamos tendo em alguns lugares, que Deus esteja trazendo purificação para a nossa igreja, que nós venhamos adorar única e exclusivamente ao Senhor, o nosso Deus, que Deus faça uma limpeza nos altares das nossas igrejas, nas músicas das nossas igrejas. Nós não queremos luzes apagadas nos nossos templos, não precisamos de músicas com letras mundanas e ritmos mundanos. Nós precisamos de uma renovação, nós precisamos que o Espírito Santo sopre um verdadeiro e genuíno avivamento, vai nascer no nosso meio, e eu creio no nome de Jesus Cristo que nós vamos passar por uma reforma espiritual e nós vamos receber uma unção poderosa, genuína, vitoriosa. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ser fortalecidos, fortificados, nós vamos ser ousados, nós vamos ser mais ungidos, mais crentes, mais poderosos, nós vamos ser mais fortalecidos, a nossa música vai ter mais unção, a nossa palavra vai ter mais autoridade, a nossa oração vai ter mais graça e o inimigo vai ser derrotado em nome e por amor de Jesus. Feche os teus olhos, querido Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua bendita palavra.
Eu quero te louvar pelo teu amor e pelo teu cuidado, meu Deus, pela bênção de poder estar em oração, pela bênção de poder estar aqui aos teus pés, pela bênção, Senhor, de poder estar intercedendo e clamando pelo meu irmão e pela minha irmã que ora comigo. Deus Todo-Poderoso, nos faz um sacerdócio real de verdade, nos faz, Senhor Deus, andarmos e trilharmos pelo caminho da revelação da tua palavra. Sim, meu Deus, abra os céus ao nosso favor e derrama, Senhor, do poder do teu Espírito, para que a nossa vida seja coerente e equilibrada, para que a nossa palavra seja temperada com sal, para que nós não venhamos a falar de maneira aleatória, sem unção, sem graça, sem virtude, mas que venhamos ter palavras carregadas de autoridade e de poder para a glória de Deus. Por isso eu quero profetizar a cura, a libertação. Por isso eu quero profetizar a faxina, a limpeza, a pureza. Em nome de Jesus, vamos ter uma vida consagrada. O diabo está lutando para que a igreja não ore. O diabo está lutando para que a igreja não conheça a tua palavra. Mas nós vamos permanecer pregando. Nós vamos permanecer na palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça e vamos vencer e vamos ser fortalecidos pelo poder da oração. Fortalece essa casa, fortalece essa família, fortalece esse jovem, fortalece, Senhor Deus, a cada membro de uma igreja, independente da denominação, Senhor. Estou orando agora pelo corpo de Cristo, a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Aonde estiver um crente orando comigo, estenda a tua mão de poder e de graça e opera o milagre. Senhor, cura quem está doente, abre porta de emprego para quem está desempregado. Eu faço menção do Charles, Senhor, pois recebi um pedido de oração da nossa querida irmã Carolina. Estenda a tua mão sobre a vida do Charles e dá saúde a ele, repreenda todo mal. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor estenda a tua mão para abrir uma porta de emprego, Senhor, em favor do Elias Eduardo. Estenda a tua mão e abençoa a irmã Mônica, Juraci, ó Deus, dando vitória a esta família. Estende a tua mão, Senhor, em favor do Claudeci, ó Deus, em favor do Natan. Estenda a tua mão e opera em favor do Renato. Meu Deus, eu clamo pela salvação, pela libertação, pela provisão, que a boa mão de Deus alcance irmã Liliane, o irmão Wilson, a Lauane. Faz a obra completa a favor desta família. Estenda a tua mão pela irmã Irene, pela sua casa, pelo seu lar, pelo irmão Carlos Félix, toda a sua casa, sua parentela no estado do Pernambuco. Ó Deus de poder e de graça, Deus de misericórdia, estenda a tua mão e opera, meu Deus, opera sem tardar em favor da irmã Márcia, da saúde para sua filha Júlia. Opera um milagre de cura, de libertação em favor da Júlia. Alcança também o Diogo, Senhor. Faça uma obra completa nesta família, restaurando, libertando, transformando pelo poder do nome do Senhor. Alcança a irmã Silvanira, alcança, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua serva, irmã Gislane, irmã Líria. Alcance com mão forte e a tua mão poderosa a cada membro aqui na congregação em Bairro Alto, a cada congregado. Estenda a tua mão àqueles que não congregam conosco, mas estão nos acompanhando. Onde estiver uma família presente ou representada nesta oração, que a tua boa mão alcance, que o Senhor esteja trazendo limpeza, purificação dentro desta casa. Faça uma obra. Uramahashandarabagai, Urimikanduramandarabahashandarai. Oh, espírito de vício, Jesus está me dizendo aqui, oh glória, Jesus está me dizendo que Ele vai quebrar vínculo com vício. Oh, hábitos perniciosos
deixa essa vida, vício de pornografia, vício na bebida alcoólica, vício nas drogas, vício no tabagismo, vício de palavra torpe, vício de roubo, vício de mentira, vício que está corrompendo com a moralidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta do homossexualismo. Liberta do lesbianismo. Liberta do tranca-rua. Liberta da pombagira. Liberta, Senhor, agora. Liberta pelo poder da palavra. Liberta pelo poder da palavra, liberta da doença, liberta da enfermidade, liberta de uma maldição hereditária, liberta de todo vínculo com a obra das trevas. Sociedade que já deveria ser rompida e ainda não foi. Todo vínculo com alguma obra das trevas, eu estou repreendendo. Corta em nome de Jesus, Senhor. Corta agora, corta agora, corta agora, corta agora, corta agora, corta para que essa vida seja livre. E esta vida sendo livre vai ser cheia do Espírito, vai ser cheia do Espírito, vai ser cheia do Espírito. Deixa o Senhor te esvaziar, deixa Deus te esvaziar da carnalidade, deixa Deus te esvaziar do teu ego, deixa Deus te esvaziar de toda a vaidade, deixa Deus te esvaziar do pecado, deixa Deus te esvaziar e comece a ser cheio agora da presença, comece a ser cheio da unção, comece a ser cheio da graça, comece a ser cheio da glória, comece a ser cheio de poder, comece a ser cheio da santidade, comece a receber a autoridade de Deus para você vencer o adversário. Pai, eu oro, ministro fortificação. Assim como Asa levantou cidades fortificadas, eu creio que o Senhor está fortificando a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica, ministerial, empresarial, está sendo fortificada no Senhor para a glória de Deus. No nome de Jesus, nós oramos, agradecidos de todo o coração. Amém. Você pode dizer amém por essa palavra? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã eu quero ministrar sobre a oração de Asa em especial. Vou te mostrar alguns princípios da oração e você vai ver Deus completando a obra que Ele começou a fazer na sua vida. Tem algo novo de Deus que está vindo aí, viu? Tem uma grande vitória de Deus. E não adianta, escute aqui, eu não estou com medo do diabo, não. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Escuta bem. Não adianta Satanás se levantar e pegar pesado contra você. Você vai ver Deus defendendo você, pelejando por você, mandando o teu inimigo fugir de você, e o Senhor vai destruir com toda a ação do inimigo contra a sua vida. Me aguarde amanhã, porque eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te guarde, em nome do Senhor. Você está fortalecido, fortalecida em Deus.